Olá! Hoje a gente vai mergulhar num material super importante, o SOS Manual de Primeiros Socorros. E olha, isso aqui não é só um livro não. É na verdade um guia prático que nos dá o poder de transformar aquele momento de pânico, de incerteza, numa ação que pode realmente salvar uma vida. Então, bora lá. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Numa emergência, o que fazer? É uma pergunta que trava muita gente. O coração dispara, a mão fica gelada, a gente vê alguém em perigo e, claro, o primeiro instinto é ajudar. Mas aí vem aquele medo paralisante. E se eu fizer a coisa errada? Pois é, o que separa quem só olha de quem realmente ajuda é uma coisa: conhecimento. E olha só o que o próprio manual diz, e isso aqui é o ponto central de tudo. A ação impulsiva sem conhecimento pode agravar a situação da vítima. Essa frase é forte, né? Ela mostra que só ter boa intenção não basta. Ajudar do jeito certo exige calma, clareza e, mais do que tudo, preparo. Então, vamos começar por um ponto bem sério. O momento crítico e o perigo da omissão de socorro. O manual bate muito nessa tecla, sabe? Não é só uma questão de ser uma boa pessoa. É um dever cívico. Estar preparado, no fim das contas, não é uma escolha, é uma responsabilidade de todos nós. Mas afinal, o que são os primeiros socorros? A definição do manual é perfeita. São aqueles cuidados imediatos essenciais prestados a um acidentado até que o socorro profissional chegue. Pensa assim, não é para virar médico, mas sim para ser aquela ponte, a ponte que conecta o acidente com a ambulância. É o que mantém a pessoa estável naqueles minutos que valem ouro. Ok, então o princípio número 1, a regra de ouro, avaliar antes de agir. Esse é o primeiro passo de verdade para salvar uma vida. Sabe aquela vontade de sair correndo para ajudar? Então, a primeira coisa é parar, respirar fundo e avaliar tudo. É isso que separa a ajuda eficaz do completo caos. E a primeira pergunta de todas é essa aqui. O local é seguro? Seguro para quem vai ajudar e para a vítima. Pensa bem, se quem vai socorrer vira mais uma vítima, não vai ajudar ninguém, certo? Então tem que olhar tudo. Tem fogo, trânsito perigoso, fio elétrico solto. A prioridade máxima é não criar mais vítimas. Cena segura? Beleza. Agora o foco é a vítima. Mas como saber o que está acontecendo ali? O corpo fala. Ele nos dá pistas pelos sinais vitais. É como se fosse a linguagem do organismo numa emergência. E entender essa linguagem é o que vai guiar tudo o que vai ser feito em seguida. E nessa primeira avaliação, o foco é no que pode ser fatal em questão de minutos. É um checklist rápido e essencial. Tem pulso? Está respirando? Qual a cor da pele? A pessoa está consciente? E, super importante, tem algum sangramento feio, visível? São essas as perguntas que precisam de resposta para ontem. Falando de pulso, que é um dos sinais mais importantes, sabe quando ficamos nervosos e tentamos achar o pulso no punho e não conseguimos? Imagina numa emergência. Por isso o manual é direto. Vá no pulso carotídeo, no pescoço. Ele é mais forte, mais central e, sinceramente, muito mais fácil de achar quando a adrenalina está a 1000. E essa imagem aqui é perfeita. Ela mostra exatamente como fazer. É super simples, na verdade. Com 2 dedos, o indicador e o médio, a gente acha o gogó, o pomo de Adão, e desliza para o lado, para aquela parte mais mole do pescoço. Pronto. É ali que se vai sentir a pulsação forte da carótida. Ok, avaliação feita. Agora é hora de agir. O manual se concentra em 3 cenários, 3 emergências, onde o que a gente faz, na hora, tem um poder imenso de salvar uma vida. Vamos chamar de o trio salva-vidas. A primeira delas, vias aéreas bloqueadas. O engasgo, isso aqui é pânico total, né? Porque o oxigênio é cortado na hora. E sem ar, em pouquíssimos minutos o cérebro já começa a sofrer. A ação tem que ser papum, imediata e certeira. E essa imagem ajuda a gente a entender direitinho o que acontece. O objeto fica ali, entalado na traqueia, e simplesmente não deixa o ar passar para os pulmões. É um bloqueio físico. E a solução para isso é a famosa manobra de Heimlich, que o manual explica como uma técnica para, basicamente, expulsar esse objeto com força. Segunda emergência do nosso trio: hemorragia grave. Perder muito sangue e muito rápido leva a pessoa a um estado de choque. E se nada for feito, pode levar à morte. Controlar esse sangramento é talvez uma das coisas mais diretas e eficazes que alguém pode fazer para ajudar. E para ajudar a identificar, o manual traz essa tabela bem prática. O sangramento arterial é o mais perigoso de todos. Aquele sangue que sai em jatos, bem vermelho, vivo, no ritmo do coração. Saber diferenciar um do outro já ajuda a ter uma noção do tamanho do problema. Então tá, como agir?
O manual dá um passo a passo bem claro, em ordem de importância. Primeiro de tudo, pressão direta. Pegue um pano limpo e aperte firme em cima do corte, sem parar. Se isso não resolver, o passo 2 é comprimir um ponto de pressão e, por último, se der, elevar o membro ferido acima do nível do coração. Isso ajuda a diminuir o fluxo de sangue. E agora a terceira e talvez a mais assustadora das emergências, a parada cardíaca. É isso mesmo, o coração simplesmente para de bater. Nesse momento, cada segundo, literalmente cada segundo conta. E a reanimação cardiopulmonar, a RCP, é a única coisa que pode manter a pessoa viva até a chegada de um desfibrilador. E para a RCP funcionar, a técnica tem que ser certa. Não adianta fazer de qualquer jeito. E essa imagem mostra o detalhe mais crucial de todos: onde colocar as mãos. Não é em qualquer lugar do peito. É bem no centro, em cima daquele osso que a gente tem no meio do peito, o externo. Achar o lugar exato faz toda a diferença. O segundo detalhe fundamental é o ritmo. O manual é claro e segue o que todo mundo recomenda, de 100 a 120 compressões por minuto. É rápido, tem que manter o ritmo. Sabe aquela música Staying Alive dos Bee Gees? Então, a batida dela é o ritmo perfeito. É um truque bom para não se perder na hora do nervosismo. Mas por que fazer isso? Muita gente acha que a RCP vai fazer o coração voltar a bater, mas não é bem assim. A ideia é outra. A RCP funciona como uma bomba artificial. A cada compressão, estamos fazendo o trabalho do coração, empurrando sangue com oxigênio para o cérebro e para os outros órgãos. É isso que os mantém vivos até a ajuda chegar com um desfibrilador. Bom, juntando tudo isso fica muito claro, né? O conhecimento transforma. Uma pessoa deixa de ser alguém que só assiste, paralisado, e vira uma peça-chave naquilo que a gente chama de cadeia de sobrevivência. Cada pequena coisa, desde pegar o telefone e ligar para a emergência até começar uma massagem cardíaca, tudo isso aumenta e muito a chance da história ter um final feliz. Então, para a gente fechar e guardar o que é mais importante, se for para lembrar de 3 coisas, que sejam estas. Primeiro, a segurança de quem ajuda vem em primeiro lugar. Sempre olhe a cena. Segundo, entender os sinais vitais para saber o que está acontecendo. E terceiro, dominar esse trio salva-vidas, porque isso pode fazer toda a diferença. E a gente termina voltando para essa ideia poderosa do manual. Aprender primeiros socorros, gente, não é um passatempo, sabe? É um ato de cidadania, de solidariedade. É um investimento na segurança da nossa família, dos nossos amigos, de todo mundo à nossa volta. É estar pronto para ser aquela pessoa que vai fazer a diferença quando alguém mais precisar. E a gente encerra com essa pergunta que é uma reflexão para todo mundo. A ideia aqui, ao analisar esse manual, não foi só passar informação, foi provocar uma mudança. A esperança é que, da próxima vez que essa pergunta aparecer, a resposta não seja mais de dúvida, e sim de sim, eu sei o que fazer.